A pornografia está destruindo sua vida silenciosamente. Parece inofensiva, mas está drenando sua energia, diminuindo seu desejo real, matando sua motivação e afetando até sua autoestima. Seu cérebro está sendo treinado, dia após dia, a buscar estímulo fácil e fugir da realidade. Não é exagero, é neurociência. Quanto mais pornografia, menos foco, menos prazer verdadeiro e mais frustração silenciosa. A maioria dos homens acha que tem o controle, até perceber que não consegue mais parar. E aí vem o tédio constante, a insônia, a falta de motivação, o vício disfarçado de hábito. A pornografia é como uma droga digital, fácil, acessível e devastadora. Só que, diferente das drogas convencionais, ela ainda é socialmente aceita, mas está te enfraquecendo por dentro dia após dia, clique após clique. Se você sente que algo anda travado na sua vida, nos relacionamentos, no foco, na energia ou até na sua fé em si mesmo, esse vídeo vai te mostrar o porquê. E mais, vai te dar o caminho para sair disso. Porque quando você entende o que está por trás desse ciclo, começa a recuperar o controle, e com ele vem a liberdade. Tem algo curioso e, ao mesmo tempo, preocupante por trás da pornografia moderna. Ela foi feita para prender, e prende. A neurociência mostra que o cérebro não distingue muito bem entre realidade e simulação quando o estímulo é visual e intenso. O que acontece então é que ele começa a entender aquele prazer como algo fácil, acessível e altamente recompensador. Essa mistura de novidade constante, cliques sem esforço e uma recompensa dopaminérgica imediata cria um circuito de repetição. É como construir uma rodovia dentro do cérebro. Quanto mais você passa por ali, mais natural fica trafegar nessa mesma rota. Com o tempo, o hábito se instala. E não precisa nem haver desejo sexual real para isso acontecer. A pornografia se infiltra como um atalho para o prazer, mesmo quando o corpo não pediu. O cérebro aprende a gostar da recompensa sem nenhum esforço físico, emocional ou social, e é aí que mora o perigo. Aquilo que deveria ser uma exceção vira rotina. Já viu alguém abrir o celular por tédio e poucos minutos depois estar num site pornô sem nem perceber como chegou lá? Pois é, não é coincidência, é condicionamento. Esse padrão de consumo repetitivo passa a sabotar o sistema de motivação do indivíduo. A pessoa não precisa mais conquistar nada, nem se conectar com ninguém. Basta repetir aquele ritual automático. E sabe o que isso gera? Um tipo de prazer mecânico, superficial, mas que parece satisfatório, até que o vazio volta. E é justamente nesse ponto que as consequências mais profundas começam a surgir. E uma das consequências mais alarmantes do consumo frequente de pornografia é a disfunção erétil em homens jovens. E não estamos falando de casos isolados. Há pesquisas sérias mostrando que esse problema vem crescendo justamente onde menos se espera. O cérebro, ao se acostumar com estímulos artificiais, começa a associar o prazer sexual apenas à tela, e não mais ao toque, ao cheiro, à presença real de alguém. A relação humana vira algo sem graça diante da avalanche de estímulos exagerados que a pornografia oferece. O problema se intensifica porque, no mundo real, o sexo exige conexão emocional, energia, vulnerabilidade e presença. Já na pornografia, tudo está sob controle. A câmera, o ângulo, o corpo idealizado, a ausência de rejeição. É um cenário montado para agradar, não para ensinar a amar. Quando o cérebro se adapta a isso, ele se torna menos receptivo ao estímulo real. Isso não é frescura nem drama, é neurociência. O cérebro não se motiva mais por aquilo que é natural, porque aprendeu a depender do artificial. E aí nasce um paradoxo. Quanto mais pornografia, menos desejo verdadeiro. O homem sente que deveria ter vontade, mas ela não vem. Em alguns casos, até o toque da parceira se torna insuficiente. Isso gera frustração, ansiedade, insegurança no relacionamento e, claro, mais dependência da pornografia como fuga emocional. E se esse ciclo não for interrompido, a própria autoestima começa a desmoronar. E tudo isso se desenrola de forma quase invisível.
até que a percepção sexual seja completamente alterada. O cérebro é uma máquina incrivelmente moldável. Essa capacidade, conhecida como neuroplasticidade, é o que nos permite aprender uma nova língua, desenvolver habilidades ou superar traumas. Mas ela também pode jogar contra nós. Quando alguém consome pornografia com frequência, o cérebro se adapta, literalmente, a esse tipo de estímulo. A forma como a pessoa enxerga o sexo, o prazer e até mesmo o outro ser humano começa a se distorcer. O sexo vira algo mecânico, apressado, impessoal, como um clique em um site qualquer. Com o tempo, o que antes causava excitação passa a parecer fraco. A pessoa começa a buscar vídeos mais extremos, mais longos, mais fora da curva. E o que está por trás disso? Uma necessidade crescente de dopamina. O cérebro quer ser surpreendido, quer o novo, o diferente, o bizarro. Isso cria uma espécie de tolerância, parecida com o que acontece com drogas. O prazer se torna cada vez mais difícil de ser alcançado, e o estímulo precisa ser cada vez mais agressivo. Isso muda completamente a percepção de prazer e relacionamento. Essa alteração não fica restrita à vida sexual. Ela contamina o olhar do indivíduo para o mundo. Um toque genuíno vira algo sem graça. Um beijo perde a força. O cérebro, condicionado por tantos estímulos artificiais, não encontra prazer na realidade. E o resultado disso é devastador. Dificuldade de criar vínculos reais, perda de empatia, aumento da ansiedade e um sentimento de solidão mesmo em meio a pessoas queridas. É um vazio disfarçado de prazer. Mas isso tudo começa a ficar mais evidente quando se entende a diferença entre prazer e felicidade. E essa é uma confusão que muita gente carrega e que destrói silenciosamente a qualidade de vida. Acreditar que prazer é igual a felicidade. Só que não é. Prazer é momentâneo, geralmente impulsivo, e muitas vezes vem seguido de tédio, insatisfação ou até culpa, como é o caso da pornografia e da masturbação em excesso. Já a felicidade é construída, exige esforço, presença, disciplina. O problema é que o cérebro viciado em dopamina acaba preferindo sempre a rota mais curta. E essa busca desenfreada pelo prazer imediato nos rouba a chance de construir algo duradouro. Quando uma pessoa deposita seu bem-estar apenas em sensações rápidas, como o clique num vídeo adulto ou uma rápida ejaculação sem vínculo emocional, ela entra num ciclo hedonista. Parece bom, parece libertador, mas por dentro algo começa a secar. O entusiasmo de viver esfria. Surge uma espécie de anestesia emocional que deixa tudo com gosto de quase nada. E o pior, quanto mais se busca prazer, menos ele satisfaz. É como beber água salgada achando que vai matar a sede. Passado o estímulo, vem a frustração. A verdadeira felicidade, por outro lado, tem raízes profundas. Ela vem de propósitos, de conquistas autênticas, de relações que exigem entrega e verdade. Mas para isso acontecer, é preciso aprender a dizer não aos prazeres imediatos que sequestram a energia, o foco e o senso de direção. A pornografia, quando usada como fuga, rouba exatamente isso. E o que sobra depois desse uso constante? Um vazio silencioso que começa a se refletir também no corpo, nos hormônios e no estado psicológico de quem está preso nesse ciclo. Pouco se fala sobre os efeitos bioquímicos da pornografia no corpo, mas eles existem e são profundos. Quando há consumo excessivo, especialmente associado à masturbação compulsiva, o organismo passa por uma montanha-russa hormonal. Um dos impactos mais conhecidos é o aumento da prolactina após a ejaculação constante. Esse hormônio, em níveis elevados, pode reduzir drasticamente a motivação, o foco e até o desejo natural. É como se o corpo dissesse: você já se satisfez, então não há por que correr atrás de mais nada. Mas o que deveria ser um descanso biológico após uma relação real, vira estagnação quando a fonte do prazer é artificial. A energia vital, aquela que deveria estar direcionada para projetos, criação, treino, espiritualidade, se perde. O cérebro
bombardeado por dopamina sem esforço, entra em exaustão. Vem a apatia, a irritabilidade, a insônia, a ansiedade. E o indivíduo se vê numa batalha contra o próprio corpo. Quer reagir, mas não tem ânimo. Quer mudar, mas não tem combustível. Isso não é frescura. É um colapso neuroquímico. Aos poucos, esse desequilíbrio vai contaminando outras áreas da vida. As metas perdem brilho, os relacionamentos ficam sem energia, o tédio vira companhia constante e o cérebro, já treinado para buscar alívio rápido, recorre à pornografia de novo, criando um looping químico e emocional. O vício se reforça justamente na tentativa de aliviar os sintomas que ele mesmo causou. E quando se percebe isso, surge a dúvida: será possível reverter esse quadro? A resposta está na forma como o cérebro se reconstrói. Sair do ciclo da pornografia e da masturbação compulsiva não é questão de força de vontade momentânea, é uma reprogramação profunda do cérebro. E essa reprogramação exige tempo. A ciência mostra que são necessários pelo menos 60 a 90 dias de abstinência para que a neuroplasticidade comece a fazer seu trabalho de restauração. É como se o cérebro precisasse de um detox para apagar a rota antiga e começar a construir uma nova. Durante esse período, o organismo vai chiar, vai pedir estímulo, vai criar armadilhas mentais, mas é aí que mora o processo de libertação. É nesse intervalo que muitos desistem. Porque o corpo grita, a ansiedade bate, o tédio parece insuportável e o prazer fácil chama. Mas quem entende que esse desconforto é parte da cura, começa a ver o processo com outros olhos. Cada dia de abstinência é uma martelada na parede da prisão. É nessa fase que o cérebro começa a reduzir a dependência de dopamina instantânea e volta a se conectar com fontes mais profundas de energia e motivação. Sim, é desafiador, mas também é poderoso, porque cada tentativa de resistência fortalece o senso de controle. É nesse mesmo período que a pessoa começa a perceber uma melhora sutil no sono, mais clareza mental, picos de motivação e até um aumento na sensibilidade emocional. Pequenas conquistas diárias começam a voltar a ter valor, mas para isso acontecer de forma consistente, é preciso mais do que apenas dizer não ao velho hábito. É preciso ocupar o espaço vazio com ações que alimentem o espírito, o corpo e a mente. E essa é a chave do próximo passo: substituir o velho estímulo por novas formas de expressão e conexão. E um grande erro de quem tenta largar a pornografia apenas na força do não está em deixar um buraco aberto. O cérebro não suporta o vazio. Ele precisa de estímulo, de direção, de propósito. Por isso, não basta cortar o hábito, é preciso substituí-lo por algo que preencha. Atividades criativas como escrever, desenhar, tocar um instrumento ou praticar um esporte ajudam a redirecionar a energia acumulada. E isso não é papo motivacional, é neurociência pura. O cérebro começa a criar novas conexões sempre que entra em estado de fluxo. Esse estado de fluxo é quase o oposto da apatia gerada pela pornografia. Quando a mente está envolvida numa atividade que exige foco e presença, a dopamina volta a circular, mas de forma saudável. E o melhor, não há culpa depois. Pode reparar, depois de uma boa corrida, uma sessão de meditação ou um projeto artístico, a sensação é de leveza e conquista. É isso que reconstrói a identidade. Cada vez que a pessoa escolhe se expressar em vez de se distrair, ela planta uma semente de liberdade. Com o tempo, essas pequenas práticas viram âncoras. Nos momentos de tédio, ansiedade ou frustração, que antes levavam ao vício, o cérebro encontra novos caminhos. A energia antes desperdiçada com estímulo sexual sem sentido, agora alimenta o crescimento pessoal. E é justamente nesse espaço de silêncio criativo que algo mais profundo começa a surgir. Um senso de conexão interior, difícil de explicar, mas real. E é aqui que entra uma ferramenta muitas vezes esquecida, mas poderosa na jornada de transformação: a espiritualidade. Quando o corpo grita por dopamina e a mente vacila diante da fissura, a espiritualidade pode ser o refúgio silencioso que sustenta a alma.
E não estamos falando necessariamente de religião. Espiritualidade aqui é sobre reconexão com o que é essencial. Pode vir através da meditação, da oração, da leitura de textos sagrados ou mesmo de uma caminhada em silêncio, respirando fundo. É nesse contato com algo maior, ou com o que há de mais profundo dentro de si, que muitas pessoas encontram forças para continuar. A espiritualidade tem o poder de resgatar o sentido, de lembrar que o prazer imediato não é tudo. Quando a fé entra em cena, seja em Deus, no universo ou na própria capacidade de superação, o comportamento começa a mudar. O cérebro responde à fé com calma, com foco, com dopamina que não vem da excitação, mas da esperança. Não é à toa que tantas pessoas só conseguem se libertar de um vício quando descobrem uma nova razão para viver. E isso não se encontra fora, se cultiva dentro. Integrar práticas espirituais na rotina, ainda que por 5 minutos por dia, pode ser o ponto de virada. A meditação ajuda a regular o impulso, a ansiedade e até mesmo a insônia. A fé traz direção nos momentos de dúvida, e esse alicerce interno, aos poucos, se torna mais forte do que qualquer estímulo externo. É como acender uma luz num quarto, que antes era dominado pela escuridão do vício. E quando essa luz começa a brilhar, a transformação deixa de ser apenas uma teoria e passa a ser uma experiência viva. Depois de tudo isso, me diz, quantos anos da sua vida você ainda vai entregar de bandeja para um vício que só te enfraquece? Quantas oportunidades, quantos relacionamentos, quanta energia você vai continuar desperdiçando em troca de alguns segundos de prazer vazio? Você tem ideia do poder que pode recuperar quando decide assumir o controle da sua mente e do seu corpo? A mudança começa com uma escolha simples, mas corajosa: parar de fugir e começar a se reconectar com quem você nasceu para ser. Não importa quantas vezes você caiu até aqui. O que importa é o que você vai fazer agora com o conhecimento que tem nas mãos. Vai continuar se enganando ou vai virar o jogo? Se essa mensagem fez sentido para você, se te provocou de alguma forma, então se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aqui você vai encontrar o conhecimento que ninguém te ensinou, para te ajudar a recuperar sua energia, sua liberdade e sua essência.